Olá, meus amigos, muito bom dia, muito boa madrugada para você que tem se levantado de madrugada, pelas madrugadas, e tem buscado ao Senhor. Com certeza, você pode ter certeza que a seu tempo você vai colher os seus frutos. Com licença, só tirar aqui os comentários. Muito bem. É o seguinte, nós falamos ontem sobre a diferença entre confiança e fé. Fé e confiança. É brutal. Para que você possa entender. Muitas pessoas... Pensa no casamento. Pensa no casamento. Você teve fé para casar, mas você não confiou que aquele casamento iria dar certo. Então ele acaba. É assim. Porque para casar, todo mundo casa. A coisa mais fácil é casar. Você não precisa se formar, você não precisa de fazer das tripas coração para se casar. Você gostou de uma pessoa, a pessoa gostou de você, e você, então, vamos casar? Bom, você vai e se casa. É fácil casar. Mas tão fácil quanto casar é também o descasar. Para casar, a pessoa tem fé. Para manter o casamento, ela tem que ter confiança. Então, fé e confiança trabalham dessa forma. Uma coisa é a fé que lhe dá o direito às bênçãos de Deus. Pela fé nós somos salvos. O ladrão na cruz pecou a vida toda, mas no último momento, na hora do gongo, ele pediu clemência e o Senhor Jesus o perdoou. Ele teve fé naquele momento. Mas porque ele viria morrer, a confiança dele não durou muito tempo, porque ele morreu. Então, antes que ele tivesse vivido mais algum tempo, para manter aquela confiança, manter aquela fé, ele morreu. Então, aquela fé pequenininha foi suficiente para que ele viesse ser salvo. Assim são as pessoas que morrem e que estão morrendo no último momento, no último segundo. Elas se convertem, elas se entregam para Jesus, elas reconhecem Jesus como Senhor, como Salvador, então elas são salvas no último momento. Isso é fé. Ela é justificada pela fé. Nós somos justificados pela fé. Então essa fé é que salva. Agora, o problema é manter a fé por toda a vida. Assim como é o problema manter o casamento por toda a vida, porque assim como o casamento, para você manter o casamento, você tem que se sacrificar pela pessoa, pelo seu marido ou pela sua esposa, tem que haver sacrifício de ambas as partes. Duvido que um casamento se perpetue sem o sacrifício. Então, ele tem que fazer o sacrifício, ela tem que fazer o sacrifício, os dois têm que fazer o sacrifício, porque os dois são cabeça e corpo. Ele é o cabeça e ela é o corpo. Então, o cabeça precisa do corpo e o corpo precisa da cabeça. Então, não tem esse negócio, eu mando mais do que ele. Não tem nada disso. Tem o seguinte, casamento é uma instituição. Casamento é uma instituição em que envolve a fé e a confiança, a fé e o sacrifício. Para você manter o casamento, você tem que sacrificar. Esther sacrifica por mim e eu me sacrifico por ela. Nós vivemos assim, de sacrifício em sacrifício. Ela me tolera e eu a tolero. Ela tem os defeitos dela que eu relevo, eu tenho os meus defeitos que ela releva também. E assim a gente vai vivendo em paz, porque, sobretudo, existe o amor entre nós. Mas que tipo de amor? Não é o amor, esse amor sentimento que vai e vem, não. É aquele amor puro, aquele amor que é o relacionamento homem com Deus, Deus com homem, ágape. Então, você que está me assistindo nesse momento, que está na fé, para você manter essa fé, você tem que sacrificar. Isso é confiança. Isso é confiança. Olha só, presta atenção. Eu tenho 2 versículos aqui que eu quero ler para vocês, que são de extrema importância para que você possa fundamentar
a sua fé e a sua confiança. Olha só, o profeta Abacuque, o Espírito Santo usou o profeta Abacuque para dizer o seguinte, olha só, ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Quer dizer, ainda que tudo esteja contrário, contrariando os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos pessoais, ainda que nada esteja acontecendo à minha vista, continuarei confiando, esperando o meu Deus há de me responder. Isso se chama confiança, fé e confiança. Sem esse binômio, sem esse relacionamento fé e confiança, não há como você manter-se na fé e ganhar a sua salvação eterna. A salvação eterna não é assim, que você pega no meio da rua ou na esquina, compra na feira. Não, a salvação eterna exige luta, guerra, sacrifício, dia após dia após dia. Cada momento, cada instante, cada segundo, nós temos que sacrificar os nossos desejos, sacrificar as nossas intenções, sacrificar os nossos corações, sacrificar os nossos sonhos. Sacrifício o tempo todo. Porque nesse sacrifício, nessa luta constante, a gente costuma chamar tubarão no aquário, né? O tubarão, enquanto estiver no aquário, os outros peixinhos não dormem, porque se dormir, eles vão ser comidos. Então ele tem que ficar acordado 24 horas. Enquanto o tubarão estiver ali, ele vai ter que ficar acordado, porque senão ele dança, ou seja, ele é comido. Então, a fé é assim, você confia que Deus fará aquilo que ele prometeu que faria. Só isso é confiança. Mas para você manter essa confiança, você precisa da fé na palavra dele, na promessa dele. Você está sustentando a sua vida na palavra dele, então automaticamente você está em confiança. Mas vamos lá, um outro aspecto. Sabe qual é o problema das pessoas? O maior problema que as pessoas enfrentam chama-se olho grande, olho para o lado esquerdo, para a direita, olho para um lado, olho para o outro, e fica observando o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Esse é o maior problema dos cristãos, os maus cristãos, porque quem é de Deus não fica olhando para os outros, mas olha para si. Se você olhar para os outros, você vai cair. Se você olhar para si, você vai permanecer firme. Olhar para si no sentido de você cuidar de si, cuidar da sua fé, cuidar da sua confiança, examinar sempre a sua vida, manter-se examinando a sua vida. Oh, meu Deus, livra-me de cair em tentação, por favor, pelo amor do teu nome, me livra de cair em tentação, livra-me do mal, perdoa os meus pecados, não me deixe ficar com mágoa de ninguém, guarda meu coração. Quer dizer, você permanentemente, isso é confiança e fé, você permanentemente está cuidando de si, ao invés de ficar olhando o que o outro fez ou deixou de fazer. Ah, o fulano fez isso, poxa, então vou desanimar, não vou mais na igreja porque fulano, olha, tá vendo? Minha amiga, meu amigo, se você for na conversa dos que estão caídos ou que estão de pé, mas que podem cair também, você vai estar perdida, porque a sua fé tem que estar focada na palavra de Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus falando comigo. Quando nós lemos a Bíblia, Deus falando conosco. Então você não pode olhar para ninguém. Quem vive na fé e na confiança permanece firme em Jesus. Imagine se eu fosse, por exemplo,
Imagine se eu fosse... Bom, estou casado, nós vamos fazer 50 anos de casado. Imagine se eu fosse ficar durante esses 50 anos que nós vivemos juntos. Imagine se eu ficasse olhando para outras mulheres e comparando as outras com a minha esposa. O que eu ia fazer? O que ia acontecer comigo? Certamente eu ia cair. Imagine se a Esther ficasse olhando para os outros, para os homens, os saradões da vida, os cabeludos da vida, com um careca do lado. Ela ia cair. Então, minha amiga, meu amigo, assim é a salvação. A salvação, a gente olha para o nosso Senhor e Salvador e para dentro de nós. A salvação é um casamento, você e Deus, Deus e você. É você e Jesus e você. É você e o Espírito Santo e você. Acabou. Não tem que ficar olhando para os outros. Mas, olha só esse versículo que é muito interessante, que Salomão, o sábio, ele deixou para nós tirarmos proveito, que é claro que o Espírito Santo que lhe deu. Ele diz assim: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, ainda que o pecador seja cruel, seja perverso, e tenha dinheiro, e tenha luxo, e ostenta um monte de coisas, ainda que o pecador seja desgraçadamente um Hitler da vida, ainda assim, se os dias dele se prolongarem, ele viver, por exemplo, 150 anos, digamos, isso não é possível mais, né? Ele foi perverso, ele foi mau, foi rico, foi poderoso, teve tudo nas mãos e prolongou os seus dias, morou aqui na Terra durante 150 anos. Contudo, eu sei, com certeza, olha só, contudo, eu sei, o homem de fé e confiança, eu sei que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Quer dizer, não interessa os outros. Se o perverso está prosperando, está enriquecendo, e eu que sou justo estou empobrecendo, o problema é deles. O meu problema eu tenho que resolver. Eu e Deus e eu, mais nada. Eu vou resolver com Deus. Não interessa os outros. Não me importa. Ainda que os outros sejam pecadores cruéis e sejam poderosamente ricos, que é o que acontece nesse mundo. Os políticos estão aí, os políticos não querem nada, querem saber de nada com o povo que se dane. Essa é a realidade, pura realidade. Normalmente os políticos querem tirar o dele e o resto que se dane. Essa é a pura realidade. Em todo mundo é assim. Então eu vou ficar olhando para os políticos? Eu vou colocar minha vida em risco pelos políticos? Eu vou torcer pelo político como tenho torcido pelo Botafogo, pelo Flamengo, pelo Corinthians, seja... De jeito nenhum. Eu não sou maluco. Eu vou torcer por mim. No quesito a salvação, minha amiga, meu amigo, deixa eu falar bem pertinho de você. No quesito a salvação, a gente tem que ser individualista. A gente não pode confiar em ninguém a não ser no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a sua salvação. Então você não pode olhar para ninguém. É você. Ninguém entra no céu nos braços de outrem. A mãe não entra no céu com um filho no colo, nem o pai. Ninguém. Cada um tem que entrar com as suas próprias pernas, seu próprio esforço, seu próprio sacrifício. É o que Jesus ensina. A porta é muito estreita, é apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que acertam com ele. Então cuide de você. Cuide de você. Não entre em redes sociais
para ouvir como curioso, como curiosa, para saber o que o pastor vai falar da igreja A, B, ou da igreja universal, ou do bispo Macedo. Minha amiga, meu amigo, seja inteligente. Pensa só um pouquinho. Use só um pouquinho da sua razão, da sua inteligência. Deixa só um pouquinho o coração de lado, os sentimentos, as emoções, e pense um pouquinho. A salvação é individual. E no quesito da salvação, minha amiga, meu amigo, eu cuido da minha. Eu cuido. Eu procuro cuidar de vocês, eu procuro levar a vocês o melhor que Deus me tem dado, mas, por favor, eu não sou estúpido de esquecer de mim e ficar cuidando dos outros. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Não foi isso que Jesus falou? Então, eu não posso carregar a Esther nos braços para entrar no céu com ela, nem meus filhos. Cada um tem que entrar por si. Isso é algo pessoal, individual. Ainda que eu os ame com todas as minhas forças, mas cada um tem que salvar-se a si próprio. Eu vou cuidar de mim. Então, no que diz respeito à salvação, a gente tem que ser realmente egoísta. Quer dizer, egoísta não no sentido de ficar só para a gente tem que dar para os outros, mas pensar na nossa salvação, meditar nela, avaliar, estar sempre em dia, com a sua consciência em dia com Deus, para que você não venha cair. O apóstolo Paulo ensina lá, seja a vossa consciência o árbitro diante de Deus. Quer dizer, a minha consciência diante de Deus, ela é sensibilíssima, ela é sensível demais. Então, qualquer coisa que venha tocar na minha consciência, manchá-la, eu tenho que parar, eu tenho que voltar atrás. Eu não posso continuar, porque eu não quero colocar a minha vida em risco. A minha consciência, a minha boa consciência, que me mantém a fé e a confiança em Deus. É o temor a Deus. Então, cada um tem que cuidar de si próprio. Não olhe para os outros, pelo amor de Deus. Não fique a olhar pelo pastor, pelo bispo, por fulano, beltrano, cicrano. Você tem que olhar para si, minha amiga. Claro, Jesus falou com respeito aos fariseus, aos judeus hipócritas, àqueles escribas, aqueles que ensinavam a Bíblia, que ensinavam a Torá. Jesus disse para os discípulos, olha, eles ensinam, mas não praticam o que ensinam. Vocês, portanto, devem fazer o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Não façam o que eles fazem. Não siga o exemplo deles. Ouça o que eles falam e obedeça. Mas não faça o que eles fazem. Então, amiga, quer dizer, cada um por si e Deus por tanto. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Minha amiga, às vezes, o que o diabo faz? O diabo usa o marido, usa a mulher, usa os filhos, usa os pais, usa o patrão, o empregado, ele usa as pessoas para criarem atritos, para tirarem a nossa paz, para a gente ficar com raiva, para a gente ficar com mágoa, para a gente ficar com rancor. É isso que ele quer. Ele está pouco se incomodando o que vai acontecer. Ele quer que a gente perca a nossa boa consciência. Então você tem que estar fiscalizando a sua consciência, a sua mente, o seu coração, permanentemente. Não fique olhando se o rico roubou, se o fulano está roubando, está deitando e rolando nos roubos. Eles vão pagar. Cedo ou tarde eles vão pagar. Todo mundo pode fugir da justiça humana. Todo mundo pode fugir da justiça dos homens. Mas da justiça de Deus não tem jeito. Não tem dinheiro, não tem sangue, não tem nada que possa fazer a pessoa fugir da justiça de Deus. Só quando a pessoa realmente se entrega para Jesus,
se arrepende dos seus pecados e começa a viver uma vida limpa, íntegra, é que então ela pode ser salva, ter a sua vida lavada, enfim, tem que viver assim até o seu encontro com o Senhor Jesus. Mas não se esqueça, Salomão disse, olha, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, não é só 100 não, 1000 vezes, 1 bilhão de vezes, e os seus dias se prolonguem na terra, e ele viva regaladamente, e ele venha ostentar riquezas e roubos, todavia eu sei que bem sucede aos que temem a Deus e aos que temem diante dele, quer dizer, se mantém na confiança de continuar temendo. Então, eu não tenho a minha vida não tem nada a ver com os outros, a minha vida tem a ver com o meu Senhor que me salvou. Ele pagou o preço por mim, ele morreu por mim, ele gemeu por mim. Então, eu tenho por obrigação, por gratidão, por reconhecimento, cuidar do que ele me deu, dessa riqueza incalculável, que é a minha salvação. E é isso que eu quero que você entenda. Não olhe para ninguém. Não seja como uma criança. Como eu disse, antigamente existia chocalho, né? Ou chupeta. Hoje não existe mais. Mas antigamente balançava chocalho, a criança ficava olhando, distraída. Ou dava-lhe uma chupeta, ela ficava chupando e nada absorvendo. E não fique distraída com os outros, não se distraia com ninguém, não se distraia nunca. Mantenha a sua fé, mantenha a sua fé, a sua confiança naquele que um dia te salvou. Esse é o primeiro amor que a gente não pode esquecer. Manter a fé e a confiança, consciência limpa. Consciência limpa. Se a sua consciência está limpa, minha amiga e meu amigo, você fica em paz. Paz consigo mesma, sobretudo paz com Deus. A nossa consciência é o árbitro da nossa alma, que faz a gente ver se tem alguma coisa errada e a gente logo, opa, não posso continuar com isso, então vou orar, vou... Entendeu? Se você tem mágoa de alguém, ore por esse alguém, é a forma de você se livrar dessa desgraçada, dessa mágoa. Ore por esse alguém. Peça a Deus para abençoá-lo e não esquecer de você. Não fique com inveja dos outros. Não fique bisbilhotando a vida dos outros. Não faça isso, porque isso é do diabo. Lembra aquela mensagem que nós falamos há algum tempo atrás, algumas semanas atrás, quando Deus falou para Josué, Josué, por que você está aí parado, chorando a morte da bezerra, chorando a morte, no leite que derramou? Moisés já está morto, acabou, morreu. Levanta-te, rapaz. Atravessa esse rio Jordão e toma posse da terra que eu mandei você tomar. Pronto, acabou. O que eu prometi a Moisés, eu vou cumprir com você, mas você tem que fazer a sua parte. Se você não fizer, eu não posso fazer nada. Então, eu faço a minha parte, você faz a sua e nós dois vamos levar este povo à terra prometida. É assim que funciona. Mas isso é uma coisa muito pessoal. Cada um tem que ouvir essa voz e obedecê-la e se manter nela e não se desviar nem para um lado nem para o outro. Se fulano fez, deixou de fazer, o problema é dele. Não quero saber dos outros, eu quero saber é da minha salvação. Ela tem que estar em dia, permanentemente em dia. Esse é o pão nosso de cada dia, minha amiga e meu amigo, que nós damos para você, em nome, na autoridade do meu Senhor e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, amanhã estaremos de volta aí, eu não sei a hora que vou entrar, porque nós estamos viajando, cada país tem um horário, enfim, é diferente, e eu não posso determinar para você, é tal hora.
Eu não vou ficar escravo de horário. Eu vou entrar pela manhã cedo. Sempre que eu vou entrar é pela manhã. A hora que eu entrar, entrei aqui. Amém. E se você não pegou ao vivo, você pega depois gravado, porque está aí no Instagram o dia inteiro, 24 horas. Você pode assistir o tempo que você quiser, a hora que você quiser. Tá bom? Deus abençoe a todos e vamos manter a fé e confiança. Não atentando nós para o perverso, para o pecador, que ganha muito dinheiro, que faz tudo errado, que é mau, que é perverso e prospera. Larga para lá, isso é problema dele. Vamos cuidar do bem que Deus reserva ou tem reservado àqueles que temem Ele, que andam no temor do Senhor. É isso que nós temos que fazer. E se por acaso os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos desejos não foram ainda atendidos pelo nosso Senhor, graças a Deus, porque Deus sabe perfeitamente o que é melhor para nós e Ele, a seu tempo, vai nos dar aquilo que nós precisamos. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.